Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos novamente ao esboço da Escola Sabatina. Estamos agora na lição número 10 e o título da lição é Vida da Igreja. Estaremos repassando 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 12 até o verso 28. Estamos juntos com o Dr. Rodrigo Silva, que está gentilmente acompanhando esta jornada de gravações. E para mim está sendo um grande prazer, pastor, poder compartilhar com os irmãos através da internet a lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar então, poder nos guiarem na oração. Oremos então. Amado Senhor, neste momento estamos recapitulando a lição da Escola Sabatina. Que Teu Santo Espírito possa estar com cada professor ao ministrar esta lição nas mais diversas igrejas da América do Sul e outras espalhadas ao redor do mundo que também acompanham este vídeo através da internet. Dá-nos a Tua paz, obrigado por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos entrar rapidamente na primeira parte do esboço, que é a motivação. Qual foi o melhor conselho que o Senhor já recebeu? Você aí, lembra? Um conselho assim oportuno, bom, que você disse: agradeço muito aquele conselho que me deu meu pai, meu professor, meu amigo, enfim. Qual foi aquele conselho adequado? Aqui o Dr. Silva ia pedir um conselho para os jovens que apenas se casaram, aqueles que contraíram matrimônio agora há pouco. Qual seria seu conselho? Bom, em primeiro lugar, ore muito a Deus e saiba que você está entrando no casamento para uma escola, segundo a qual Ellen White diz, você nunca se graduará. Uma escola muito agradável, viu? E assim, conselhos oportunos. A Bíblia tem muitos conselhos oportunos e nesta semana nós vamos estudar conselhos oportunos para a vida diária da igreja. Esse será nosso tema que estudaremos a continuação. Compreensão é a segunda parte do nosso esboço e agora vamos entrar a definir nosso foco. Qual será nosso foco da lição desta semana? Nós temos uma sugestão para vocês. Cumprir as funções da igreja com uma atitude de respeito, em amor uns pelos outros. Atitude de carinho, respeito uns pelos outros. Esse será o nosso foco. E a primeira parte tem que ver a relação dos que lideram com os liderados, a relação dos que são liderados com seus líderes e depois mutuamente. Essa será a nossa primeira parte. Em seguida nós vamos a tratar logo esse tema. Qual deveria ser a atitude dos que são liderados para com seus líderes? Em primeiro lugar, pastor, nós devemos admitir como igreja ou entender que o corpo de Cristo tem hierarquia. Eu digo isto porque, como somos frutos de uma geração pós-moderna, temos a tendência a pensar que qualquer tipo de hierarquia é algo mais diabólico do que divino. Muitos já foram talvez marcados pela frase de Che Guevara, "Se hay gobierno, yo soy contra". Você já ouviu falar essa frase repetida por vários jovens, por várias pessoas? Lembra-se também do livro Anarquistas, Graças a Deus? Muitas pessoas não querem saber de governo. Qualquer coisa numa empresa que venha da diretoria, os empregados, antes de saber o que é, já pensam, não deve ser coisa boa. Se vem do governo, também não. Esta atmosfera anti-hierarquia, anti-governo, anti-liderança, acaba invadindo a igreja, como eu disse, é uma tendência pós-moderna, e muitos também pensam que a igreja, então, não deveria ter líderes. Antigamente, o pastor era uma figura de destaque. Hoje, muitos pensam que o defeito de um pastor é justamente ser um pastor. Mas a hierarquia está estabelecida na igreja. Agora, é bom que se diga que a liderança espiritual, esta hierarquia, como a Bíblia propõe, não é para ser servido, mas para servir. Exatamente. Aqueles que são chamados líderes da igreja estão ali colocados por Deus para servir a igreja. E saiba, sobre eles pesa não apenas uma grande responsabilidade, mas Deus também cobrará duplamente deles se não exercerem corretamente o seu papel. Exemplo bíblico, Moisés. Várias vezes o povo errou e Deus acabou tendo paciência. Moisés, numa única vez, no momento de impaciência, feriu a rocha de um modo que não deveria fazer. Deus o impediu de entrar na terra prometida. Já pensou? Parece que Deus foi muito, como eu diria, duro com Moisés. Mas aquela falha que talvez Deus toleraria num liderado, não poderia tolerar num líder.
Então, realmente, o líder tem um grande peso. E o pastor, algumas vezes, é uma ovelha sem pastor. Então, entenda que o líder que está na sua igreja não é para mandar em você como um chefe. Faz parte da organização estabelecida por Deus, nascida no coração de Deus. E se algum líder não exerce sabiamente a sua função, Deus cuidará disto. Mas não deve ser motivo para eu negar a existência necessária de uma hierarquia na igreja. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13, tem como um mandamento, inclusive ele diz, rogo, estou pedindo. Poderia ler essa parte, por favor? E aqui ele dá uma lista do papel dos líderes. Sim. Veja bem, indiretamente ele dá uma lista. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Veja que há uma ideia de hierarquia. E vos admoestam. Agora, para eu aceitar a admoestação de alguém, eu tenho que ter humildade suficiente para isso. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Veja bem, que os tenhais em amor, em consideração. Muitas vezes um ancião da igreja é tratado como objeto de chacota. Um pastor não tem mais aquele respeito que tinha. Aliás, nós vivemos numa época em que as pessoas em posições de liderança não têm mais respeito. Veja, às vezes, como muitos adolescentes tratam o pai, a mãe, o professor. Tratam de qualquer maneira, não demonstram mais nenhum respeito e a sociedade acaba vivendo assim numa completa anarquia. A igreja, apesar de viver numa sociedade assim, não deveria refletir esse sistema. Deveríamos ser uma exceção à regra de desrespeito às autoridades. Respeito e amor, né? E não por causa do cargo, é por causa de uma responsabilidade sagrada. Mesmo que ele se equivoque, não diz, se ele se equivoca, então não tem que respeitar. Exatamente. E nos papéis da liderança aqui também está claro como eles devem tratar os liderados. Aqueles que vos admoestam, não fala aqueles que vos xingam, não fala aqueles que aproveitam do cargo para benefício próprio. Então aqui nós temos uma tríplice situação colocada por Paulo. Como os liderados devem tratar aqueles que os lideram com respeito, com apreço, com amor, como aqueles que os lideram devem tratar os liderados com admoestação, com carinho. Paulo continua aqui dizendo, Sim. Olha como os líderes devem fazer, exortando aos irmãos, eles devem ter paciência com aqueles que são mais fracos, eles devem ter atitude de oração e, finalmente, como que líderes liderados devem se tratar mutuamente, não retribuindo mal com o mal, seguindo a paz com todos, orando uns pelos outros. Uma receita simples que, se colocarmos em prática, a nossa igreja certamente será abençoada por Deus. Que lindo, né? Muito bem, vamos passar agora à terceira parte do nosso esboço, é a aplicação. Como nós podemos aplicar todas estas lições para a nossa vida prática? Eu sei que aí nos passagens que hemos lido tem muitas lições mais, mas só pegando estas 3 lições de relacionamentos, liderados com líderes, líderes com liderados, entre todos nós, que lições práticas podemos pegar? Façamos uma listagem, veamos a Bíblia e nós vamos encontrar ali consolar uns com os outros. Que maravilha, amparaos uns com os outros, os fracos levando as cargas, os fortes levando as cargas dos fracos. Não retribuya mal por mal. Não pagueis ou apagueis o Espírito de Deus. O que significa apagueis o Espírito de Deus? Não deixe o Espírito de Deus acabar fazendo com que a sua influência não seja mais sentida entre os membros da igreja. Porque Deus fala e dissolve. Não é Deus que desanima, nós é que paramos de ouvi-lo. Apagamos, nós que apagamos a voz. Nós é que apagamos, não é Deus que desanima. Não despreceis as profecias. Despreciar as profecias não é dizer, eu não quero ler nada. Simplesmente é ignorá-las. Podemos ler um pouquinho mais e julgar todas as coisas, retém o bom. Temos ver uma bagagem de coisas e reter o que é mais importante, não é assim? Exatamente. A luz de Deus tem que clarificar nossas ideias e permitir que o Espírito Santo nos guie. Vamos passar logo à última parte do nosso esboço, que tem a ver com a criatividade. Nesta parte final da criatividade, nós estamos propondo a vocês preparar um cartãozinho para enviar para alguma pessoa querida com quem nos relacionamos. Se são liderados, provavelmente nós podemos enviar um cartãozinho ao nosso líder da escola sabatina, ou talvez ao nosso pastor, nossos anciãos da igreja, e poder dizer para eles, tenho orado por o Senhor, tenho
sempre pensado na necessidade de dar um apoio, suporte, porque são seres humanos com erros e precisam apoio, precisam palavras de encorajamento. Igualmente, os líderes, façam um cartãozinho para seus membros, encorajando-los, animando-los, fortalecendo no Senhor, levando-los a tomar boas decisões. Quão importante é. Estas cartas das Tessalonicenses nos lembram a importância de encorajar-nos uns com os outros, relacionando-nos bem, unidos, para chegar firmes até o grande dia da volta de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma alegria estar com o Dr. Silva. Eu sempre falo, ele tem sido uma bênção para a igreja. Amém. Amém. E muito obrigado por acompanhar-nos nesta programação. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Senhor, nós sabemos que pelas nossas próprias forças nós não podemos relacionar-nos corretamente com os demais. Mas com tua graça, com teu poder, nós possamos unir-nos uns com os outros, líderes com liderados, membros com seus anciãos, com seus pastores, para juntos, em amor fraternal, avançar com mais força até a pátria celestial. Muito obrigado pela salvação, pelas palavras de ânimo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.